rato, barata e superlotação. Pacientes denunciam sujeira e pouca ou nenhuma condição de atendimento no Frotinha da Parangaba. Preso por estupro, tortura e violência doméstica que fugiu da prisão de Fortim é localizado pela polícia. Ele estava escondido na casa da ex, a vítima das violências. Mulher trans cearense é presa em Dubai por tráfico de drogas. Feriado, pé na areia. Sol forte leva muita gente à Praia do Futuro e anima donos de barracas depois de vários fins de semana com tempo fechado. Praia sim, mar não. Boletim aponta quase toda a orla da capital imprópria para banho neste feriadão. O Jornal da Cidade está no ar. Olá, boa noite. O feriadão começou debaixo de sol forte em Fortaleza e não deu outra. Folga com o pé na areia. A Praia do Futuro ficou cheia e animou os donos de barracas que vinham de uma sequência de fins de semana chuvosos e com movimentação bem baixa. Fim de semana prolongado para quem conseguiu tirar uma folguinha nesta sexta-feira, feriado de Tiradentes. Isso, aproveitar o feriado para descansar um pouquinho e aproveitar a família. Bom para os empresários, donos de barracas de praia. Esse final de semana está sendo bem melhor. Os outros finais de semana foram nublados, chuvosos, então o público fica mais em casa e não vem à praia, né? Esse não, esse já é o segundo final de semana com sol e o público está começando a vir para a praia novamente. Do futebol improvisado na areia ao beach tênis, com a galera que leva o esporte a sério. Teve atividade para todos os gostos. A expectativa de movimentação até domingo é alta. Começou muito bem, né? Hoje a sexta, que é o feriado. A tendência é que até domingo seja esse sol maravilhoso que apareceu hoje. E São Pedro dá uma forcinha para os barraqueiros nesse feriadão. Dos petiscos aos pratos principais, a gastronomia cearense também é um atrativo para quem curte uma boa praia. Caranguejo, batata, bolinha de peixe, que no nosso caso é de atum. Caldo de peixe também, sai bastante. E quando é feriado, parece que o pessoal ainda pede mais. Até os donos de barraca entraram na cozinha e botaram a mão na massa para garantir o bom atendimento. Nos preparamos com o pessoal de atendimento, os garçons, cominhos, pessoal de bar, e a cozinha está a todo vapor, a 40 graus. E nesta sexta-feira, um acontecimento especial atraiu adultos e especialmente crianças. O nascimento de cerca de 40 tartarugas na Praia do Futuro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, da Praia do Futuro até a Sabiaguaba, existem 74 ninhos de tartarugas que devem eclodir até junho deste ano. É preciso um pouco de sorte para presenciar o momento. Soube que hoje pela manhã elas estavam por aqui, aí a gente veio trazer as crianças para ver que eles gostam muito de tartaruga. Criança na praia é sinal de alerta. Os pais ou pessoas responsáveis por elas não podem desgrudar o olho. Atenção máxima aos pequenos. Tem que ficar de olho direto, porque ele fica brincando. De janeiro a março deste ano, os salva-vidas do Corpo de Bombeiros registraram 200 salvamentos nas praias do Ceará. O dado é preocupante e o número já é superior ao do mesmo período registrado nos 2 últimos anos. Em 2022, foram 159 salvamentos no primeiro trimestre. Já em 2021, foram apenas 61 resgates. Para evitar acidentes e curtir tudo com segurança, é importante ficar atento a algumas dicas. Procure sempre se divertir próximo a postos de guarda-vida. Outra dica bastante importante é sempre respeitar a sinalização. Sinalizações são colocadas diariamente, identificando os perigos do mar, que são as correntes de retorno. Nunca misturar bebida alcoólica com diversão na água. Muito cuidado com as crianças, sempre na distância máxima de 1 metro, para que aquele responsável pela criança seja o primeiro suporte daquela criança. A gente vai aproveitar esses 3 dias do feriadão para curtir a praia. A previsão do tempo está favorável, de acordo com a FUNSEMI, mas o mar não. Quase toda a orla de Fortaleza está imprópria para banho, não é isso, Esmênia? Boa noite para você. Isso mesmo, viu, Bianca? Boa noite para você e para todos que assistem ao Jornal da Cidade. Quem está aproveitando o feriadão para tomar banho de mar deve prestar atenção, porque apenas dos 34 pontos analisados pela Superintendência do Meio Ambiente, a SEMASSE, apenas 6 estão próprios para banho. Então, vou começar falando dessa região que nós estamos, que é a região do Mucuripe.
né? Vai do Poço da Draga até o Mucuripe, que é a região central. Apenas 3 pontos estão próprios para banho nessa região. Ali na Praia de Iracema, aqui no Meireles, onde nós estamos, na Ponte Metálica, também está liberado, é mais saudável para o banhista. A água tem mais qualidade, de acordo com o boletim de balneabilidade. Já no litoral leste, da Sabiaguaba até o Titanzinho, apenas a praia da Abreulândia. No oeste, que vai da Foz do Rio Ceará à Igreja de Santa Edviges, na região ali da Barra do Ceará, somente a praia da Leste. No restante do estado, de acordo com a SEMASSE, segue valendo a análise feita em março. Então, todo cuidado é pouco aí na hora de escolher o ponto ideal para banho nesse feriadão. A orla de Fortaleza, dos 34 pontos, como eu falei, apenas 6 estão próprios e é bom pesquisar, né, Bianca, para ter mais qualidade na hora desse banho, na hora da diversão. Volto com você aí no estúdio. É isso mesmo. Obrigado, Esmênia, pela dica. E olha, hoje o Ceará é o principal destino turístico do Nordeste e a tendência para os próximos meses é de mais crescimento. Divulgada na última sexta, a pesquisa mensal de serviços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística revela que a atividade turística no Ceará entre janeiro do ano passado e janeiro deste ano cresceu 24%, um número que cresce principalmente pelos atrativos presentes no estado. Estamos com grandes equipamentos, então a estrutura hoteleira está muito boa, a gastronomia está muito boa, assim como também a gente tem uma rica, questões da cultura, a nossa fé é muito grande na região do Cariri, então tudo isso realmente faz com que juntos a gente possa ter e comemorar esses números positivos. Se compararmos os dados de janeiro deste ano com dezembro do ano passado, o Ceará se fixa como o segundo estado do país no crescimento da atividade turística. De acordo com a Secretaria Estadual do Turismo, esse tipo de crescimento beneficia diversos setores, entre eles o hoteleiro. Em breve nós receberemos uma rede hoteleira, a primeira aqui na América do Sul. O nosso governador vai fazer realmente esse anúncio nesse intuito. Então eles estão vindo para cá porque eles estão acreditando. O presidente da Associação Brasileira de Indústria Hoteleira do Estado revela que essa já é uma crescente esperada, uma vez que a procura por esses destinos tem se tornado cada vez mais comum nos últimos anos. O ano de 2022 foi o ano da recuperação e veio com muita pressão. Realmente veio bom. As pessoas, eu acredito que com tudo aquilo que passaram por conta da pandemia, com muita vontade de viajar e com aquele sentimento de quem eu mereço. Então o ano de 2022 foi muito bom na recuperação. O que impulsiona esse crescimento são as receitas de empresas de diversos ramos, além dos hotéis, restaurantes, agências de viagens e locação de automóveis aproveitam esta onda. Regis explica que os setores dependem uns dos outros e, consequentemente, os maiores beneficiados são os turistas, com serviço de qualidade oferecido. Somos otimistas e acho sim que vamos ter, principalmente a partir da temporada do meio do ano, um fluxo muito interessante se seguindo por todo o segundo semestre. Uma ambulância do SAMU invadiu um prédio residencial em Fortaleza. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o motorista subiu a calçada e perdeu o controle da direção. Além de quebrar a parede desse condomínio, o veículo chegou à sala de um apartamento. Viaturas da PM e do Corpo de Bombeiros foram acionadas. Não havia paciente na ambulância, mas na casa estava uma família que precisou ser retirada do local. Ninguém ficou ferido. Não há informações sobre risco de desabamento do prédio após esse acidente. Em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, um carro e um ônibus bateram de frente. Foi na BR-020. Segundo testemunhas, o motorista do automóvel desviou de um buraco e causou o acidente. Ele morreu no local e os bombeiros foram acionados para remover o corpo das ferragens. Os ocupantes do ônibus não sofreram ferimentos. Muita gente deixa de se vacinar contra a Covid e influenza porque trabalha na semana e não tem tempo de ir. Pensando nesse público, a Prefeitura de Fortaleza deixa 2 postos abertos também aos sábados, domingos e feriados, como o de hoje. Mesmo assim, a procura tem sido baixa. Dona Raimunda veio procurar a vacina contra a gripe no feriado de Tiradentes. Ela mora no bairro Cajazeiras, mas teve que vir neste posto no São João do Tauape. Aproveitar o feriado para vir se vacinar, que a semana é corrida e não dá tempo. E o final de semana também. Aí aproveitei hoje. Graças a Deus tinha esse posto aberto e eu vim para cá.
A amiga e vizinha que avisou do posto de saúde aberto também considera a vacinação importante. Todo mundo deveria procurar os postos de saúde para se vacinar, porque é muito importante. Nada de ficar com medo, de ficar achando que vai fazer mal, que tem que procurar posto de saúde para se vacinar. A Prefeitura oferece 2 postos de saúde com vacinação de rotina contra a influenza e Covid-19. O Irmã Ercília Lima Aragão, aqui no bairro São João do Tauape, e o Luiz Franklin, no Cuaçu. Os 2 abrem nos fins de semana e nos feriados, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. Mas, como podemos ver, poucas pessoas procuram o serviço. Esta enfermeira diz que a vacinação é a principal forma de prevenção contra a influenza. Ela explica o motivo da baixa procura. As procuras que a gente está tendo muitas vezes é de pacientes que já tiveram a influenza e que aí depois que tem é que eles vêm para se proteger contra outros sorotipos. Então as pessoas estão esperando ter a doença para poder fazer a vacina. Anos anteriores a gente tinha uma busca muito maior já para se prevenir da doença. Ela reforça ainda a importância da vacinação dos idosos, que são mais vulneráveis aos sintomas, por ter baixa imunidade. O idoso ele precisa de uma dosagem de uma vacina mais potente para ele desenvolver mais essa imunidade. E aí a gente tem uma vacina que é exatamente para esse público, para garantir uma proteção muito maior, porque a gente sabe que o idoso é bem mais suscetível a complicações pela influenza, né? Evite a gripe, evite a Covid, evite tudo. Lembre do que a gente já passou, então vamos procurar a saúde. Verdade. Olha, mais de 1.500 casos de dengue foram confirmados só este ano no Ceará. Para diminuir as chances de propagação do Aedes aegypti, transmissor da doença, os agentes de endemias de Fortaleza trabalham nas áreas mais críticas neste período de chuvas e contam também com o apoio da população. Flávia teve dengue recentemente. Dos sintomas ficam as lembranças ruins. Eu tava sentindo algumas dores pelo corpo, tava vomitando, tava com o corpo meio mole. Então eu resolvi ir logo no hospital porque não sabia o que era. Este médico afirma que o repouso acaba sendo primordial na recuperação do paciente com dengue. Os sintomas são os mesmos e com uma boa hidratação, a recuperação pode ser mais rápida. A febre faz com que o paciente fique desidratado e, com isso, é importantíssimo a hidratação. A hidratação é importante sempre, né? Independente de dengue ou não, mas no caso da dengue é particularmente importante o paciente bem hidratado para que ele possa ter uma boa diurese e, assim, conseguir o restabelecimento. Segundo o último boletim epidemiológico da Prefeitura, só em 2023, 4.427 prováveis casos de dengue foram registrados na capital. Destes, 34% foram confirmados. De acordo com a gestão municipal, o cuidado da população é essencial, principalmente neste período chuvoso. Toda regional tem um bairro que nesse momento nos preocupa. A gente pode dizer que a Regional 2 o Vicente Pison, a Regional 5, por exemplo, Granja Portugal, Barra, Conjunto Ceará, na Regional 6 o Janguru Sul. Então os agentes, vamos dizer assim, eles se posicionam nesse momento focando mais nesses locais que sinalizam a maior transmissão, fazendo um trabalho mais intenso, não só o agente de combate propriamente dito, mas também ações paralelas da mobilização e educação social, fazendo visitas em igrejas, escolas, mobilizando outros setores da prefeitura para, em conjunto conosco, fazer esse trabalho de intensificação e isso, obviamente, ele dá resultados pontuais. O gerente da Célula de Vigilância Ambiental de Fortaleza explica que o trabalho da prefeitura acontece de acordo com os índices registrados. Por isso, é importante buscar a unidade hospitalar quando necessário. Esse acompanhamento aqui é importante porque essa sinalização dos casos é o que nos leva a fazer um trabalho mais intensificado nesses locais. O Fortaleza venceu o São Lourenço ontem na Argentina pela Sul-Americana. Os 2 gols do Leão saíram no finzinho da partida. No fim de semana, tem Leão e tem Vovô em campo. Bruno Balacó. Meus amigos, é hora de virar a página da Sul-Americana e da Copa do Nordeste. Ceará e Fortaleza já estão com atenções voltadas para o Campeonato Brasileiro. O Ceará, por exemplo, já volta a campo neste sábado para fazer o seu segundo jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, mas sem a torcida, o Ceará enfrenta o Guarani de Campinas às 6h15 da noite no estádio Presidente Vargas. Um jogo que será realizado de portões fechados, em função da punição imposta ao clube pela confusão no jogo contra o Cuiabá no Brasileirão do ano passado.
E como perdeu na estreia para o Ituano, o vovô tem o dever de vencer a partida para não desgarrar daquele pelotão que luta pelo acesso. Já o Fortaleza entra em campo no domingo pela Série A do Brasileirão. O desafio dessa vez é contra o Coritiba, em um jogo que está marcado para 6h30 da noite no estádio Couto Pereira, em Curitiba. E como vem de uma semana desgastante de jogo disputado na Argentina contra o São Lourenço, a tendência é de que o técnico Juan Pablo Vojvoda poupe alguns titulares do Fortaleza. Mas nada de baixar a guarda, já que uma vitória nessa partida é fundamental. Cairia muito bem, já que o time tropeçou na estreia quando empatou em casa com o Internacional. E, claro, aproveitar também a ressaca do adversário, que vem de uma estreia desastrosa com a derrota de 3-0 para o Flamengo. E já fica a dica para o fim de semana, hein? Os jogos de Ceará e Fortaleza serão transmitidos aqui pelas rádios do Grupo Cidade, na Jovem Pan News Fortaleza FM 92.9 e na Cidade AM 860. Ainda hoje, o adolescente que foi localizado após ter a foto divulgada nos painéis de LED de Fortaleza. E na volta do intervalo, nova tirolesa será instalada na Lagoa do Cauípe para movimentar o turismo no litoral oeste do Ceará. Com a eficácia da vacina contra a Covid-19, nós aumentamos a proteção contra o vírus e conquistamos a segurança de estarmos juntos de novo. Por isso, não deixe de tomar a dose bivalente de reforço, que imuniza contra o vírus original e sua variante Ômicron. Se você faz parte dos grupos trabalhadores da área da saúde, idosos com 60 anos ou mais, gestantes e puérperas, pessoas acima de 12 anos que são imunocomprometidas, indígenas, ribeirinhas e quilombolas e pessoas com deficiência permanente, procure um posto de saúde e vacine-se. E lembre-se, é preciso já ter tomado pelo menos 2 doses da vacina há no mínimo 4 meses para fazer o seu reforço. Governo do Ceará. Com a eficácia da vacina contra a Covid-19, nós aumentamos a proteção contra o vírus e conquistamos a segurança de estarmos juntos de novo. Por isso, não deixe de tomar a dose bivalente de reforço, que imuniza contra o vírus original e sua variante Ômicron. Se você faz parte dos grupos trabalhadores da área da saúde, idosos com 60 anos ou mais, gestantes e puérperas, pessoas acima de 12 anos que são imunocomprometidas, indígenas, ribeirinhas e quilombolas e pessoas com deficiência permanente, procure um posto de saúde e vacine-se. E lembre-se, é preciso já ter tomado pelo menos 2 doses da vacina há no mínimo 4 meses para fazer o seu reforço. Governo do Ceará. A Prefeitura de Fortaleza está com inscrições abertas até o dia 1º de maio para a seleção de gestores escolares, diretor, coordenador pedagógico e superintendente. Se você tem interesse, acesse esse QR Code no canto da tela com a câmera do seu celular. A taxa de inscrição é de R$ 130.
Para concorrer, é preciso formação na área da educação, mas para cada cargo há outros detalhes de perfil profissional que a gente também deixou aqui nesse QR Code. Os salários vão de R$ 2.200 a R$ 3.300. Um detento que escapou em março da prisão de Fortim foi recapturado pela polícia em Tabuleiro do Norte. Ele é acusado de estupro, tortura e violência doméstica e estava escondido justamente na casa da ex, a vítima das violências. É isso mesmo. Wendel Nayano Soares de Lima, de acordo com as investigações, estuprou, torturou e violentou a companheira. Foi preso, fugiu e foi se esconder na casa da vítima. Essa mulher, inclusive, cumpre pena por tráfico de drogas e está em liberdade com o uso de tornozeleira eletrônica. Uma tentativa de chacina foi registrada na tarde de hoje no bairro Sapiranga, em Fortaleza. Pelo menos 6 pessoas foram atingidas por disparos de arma de fogo e, dentre as vítimas, há uma criança. As informações com Amanda Abdala. Pelo menos 6 pessoas foram baleadas na rua Sandra Gentil, no bairro Sapiranga. 4 foram socorridas para o JF e outras 2 foram atingidas de raspão. De acordo com os moradores, uma mulher, o estado de saúde dela é considerado grave. Ela estava com um filho na frente da casa onde mora quando foi atingida pelos disparos. O filho foi atingido somente com um tiro de raspão. A situação é bastante crítica e tensa aqui no bairro Sapiranga. Os moradores relataram à nossa equipe que há alguns dias eles passaram a receber áudios onde eles já estavam sendo ameaçados por uma facção criminosa. De acordo com a Polícia Civil e com a Polícia Militar, eles estão investigando o caso, estão intensificando o policiamento, inclusive em busca de imagens que possam identificar os criminosos. Os criminosos estavam em um carro prata. No momento em que eles entraram na rua Sandra Gentil, já começaram a efetuar disparos. Isso por volta das 15 horas, no momento em que os comércios estavam abrindo. Eles atiraram contra as pessoas que estavam na rua. Na hora foi uma intensa correria, um intenso pavor, um pânico causado nos moradores que foram em busca das residências e dos comércios, em busca de abrigo, em busca de socorro. Mas infelizmente alguns moradores não conseguiram se salvar e acabaram sendo atingidos. A polícia agora corre contra o tempo para identificar os criminosos e efetuar as prisões o quanto antes. Amanda Abdala para o Jornal da Cidade. E logo depois do JC, tem Jornal da Record com as notícias do Brasil e do mundo. Boa noite. Olá, boa noite para você que acompanha as notícias da sua região. O JR vai mostrar a disparada na cidade de São Paulo no número de casos suspeitos de intoxicação pelo uso de drogas produzidas em laboratório. Vai ver também que o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional prestou depoimento de 5 horas à Polícia Federal. Gonçalves Dias afirmou que não teve nenhuma responsabilidade nos ataques de 8 de janeiro. E ainda, o presidente do Banco Central sai em defesa das decisões que mantiveram a Selic em 13,75% ao ano. Roberto Campos Neto afirmou que a instituição toma decisões técnicas e não políticas. O JR começa às 7:55 e a gente espera você. Até já. Até já. E para você que gosta de comprar roupas, sapatos e bolsas com preços especiais, uma dica é ir ao bazar da Fundação Terra, que está funcionando até domingo em Fortaleza. Roupas femininas, masculinas e infantis, sapatos, vários itens à disposição de quem, além de comprar, também quer ajudar. Tem gente que vem sem saber o que vai levar. Eu não estou procurando assim nada de específico, assim, mas assim, parei aqui nas Havaianas, meu filho quebra bastante, e aí eu estou dando uma olhadinha aqui. Outros são mais focados, já sabem as peças que vai escolher, como o seu Chaves. Vim aqui bem rapidinho, escolhi aqui 5 camisas, entrei, achei legal, bem interessante as opções. As peças chegam ao bazar por doações. A gente recebe todo tipo de doação, mas como? Se você se desapega de uma coisa que você não usa mais, mas serve para outra pessoa usar. Nós recebemos as doações, aí vemos todas as roupas, lavamos. Quem quiser ir às compras, o bazar funciona até domingo, em um hotel na Avenida Beira-Mar, número 3980. Uma mulher trans cearense foi presa em Dubai, nos Emirados Árabes, por tráfico de drogas. Ismênia, mas a família dá uma outra versão para o que aconteceu com ela, não é verdade? Conta essa história para a gente.
Eles dizem, Bianca, que o motivo para a prisão da mulher trans foi transfobia. Né? Uma tia disse que a sobrinha foi revistada e nada foi encontrado. Mas após a revista e não encontrar nada, os policiais começaram a ser transfóbicos. Ela havia ido para o Dubai para comemorar o aniversário e quando ficou sozinha ela foi surpreendida pelos policiais. Isso tudo aconteceu. Ainda de acordo com a familiar, ela passou 4 meses no centro de detenção lá em Dubai. Nesse período, além de enviar por quinzena R$ 1.700 para o sustento da cearense, a família teve que contratar um advogado que tem uma parceria em um escritório também que fica em Dubai. Por meio de nota, o Ministério das Relações Exteriores disse que mantém contato com a Embaixada do Brasil, que fica em Abu Dhabi, e os contatos frequentes também com as autoridades e os familiares para dar todo o suporte a esse caso, que ela continua lá nos Emirados Árabes e tentando aí voltar para o Brasil e se livrar dessa acusação de tráfico de drogas, porque ela foi autuada e presa por suposto tráfico de drogas pelos policiais lá nos Emirados Árabes, viu, Bianca? Obrigado, Ismênia. Já a gente volta a se falar mais uma vez. Até julho, o turismo da parte oeste do litoral cearense vai ganhar mais um atrativo. Uma nova tirolesa na Lagoa do Cauípe, em Caucaia. O equipamento já está pronto e depende apenas de licitação para ser aberto aos visitantes. Hoje, a tirolesa do Cauípe foi apresentada e rendeu um bonito passeio, que a nossa equipe mostra agora. O percurso tem início na Praia do Cumbuco e da Vila dos Pescadores até a Lagoa do Cauípe são cerca de 5 quilômetros. Antes de seguir o passeio, as instruções são dadas à nossa equipe pelo Fausto, um dos 189 bugueiros que tem permissão para realizar o trajeto. A gente tem que demonstrar toda a parte de segurança e como se comportar durante o percurso do passeio. E no nosso caso aqui, a gente alerta ao turista estar sempre distante da parte traseira do carro, pois é onde está localizado o motor e é muito quente, né? E acontece pessoas que esquecem disso, terminam se queimando, né? No meio do caminho, paramos para observar um dos 11 ninhos de tartarugas monitorados na Barra do Cauípe. Neste trecho, o tráfego de veículos é proibido. É que estamos em uma área de proteção ambiental. Hoje a gente está fazendo um passeio guiado, né? Nós vamos abrir essa sessão e conseguir fazer, porque a gente já verificou a inexistência de qualquer ninho aqui. Da Barra do Cauípe até a Lagoa, mais belezas naturais são registradas. E finalmente chegamos ao nosso destino, a nova tirolesa. A antiga estrutura havia sido interditada em outubro de 2021. De acordo com a Prefeitura de Caucaia, os relatórios produzidos pelo Conselho Regional de Engenharia do Ceará apontavam para graves riscos aos usuários. Uma nova estrutura foi erguida no local, atendendo às normas técnicas, além de contar com o licenciamento ambiental exigido para a atividade. É uma tirolesa com toda a qualidade de segurança necessária, o padrão de segurança internacional, podendo lançar até 4 participantes, né, 4 usuários de cada vez, né, em cabos duplos de aço inox, com toda a segurança necessária. Nós estamos a 10 metros de altura no ponto mais alto da tirolesa, que tem um percurso total de 200 metros. Agora eu vou descer a 30 km por hora em um tempo estimado de 25 segundos. Vamos lá! Já! O espaço ainda irá passar por um processo de licitação para o início da operacionalização. A expectativa é de colocar o seja aberto ao público a partir do segundo semestre deste ano. A gente pretende no finalzinho de junho, início de julho, a gente está aberto ao público. Agora é uma apresentação para vocês, a única tirolesa do Brasil com recurso público, né, através de um fundo de compensação ambiental, e a gente conseguir construir isso para dar mais um atrativo, é mais um equipamento turístico para o turista, para a população. Uma lagoa que aumentou a fauna e a flora consideravelmente, uma lagoa que pode servir hoje para a prática do kite, né, sem ter problema de ter bancos de areia. A prática do kite é emprego que traz para Caucaia, é emprego que traz para toda a juventude que é professor, que mora ali no nosso Cauípe, os nossos nativos aqui do município. Então é isso, preservação, desenvolvimento econômico e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Daqui a pouco, pacientes denunciam presença de ratos, baratas e lotação no Frotinha da Parangaba, aqui em Fortaleza.
Um adolescente que sumiu de casa foi localizado graças ao sistema que começou a funcionar há pouco tempo. O uso de telões de LED para divulgar imagens de pessoas desaparecidas. Ismênia, volta aqui com a gente no ao vivo. Que alívio para essa família, né? Sim, viu, Bianca? Um jovem de 16 anos, ele foi encontrado graças às informações que apareciam no telão de LED. A população ligou no Disque Denúncia, passou as notícias sobre a localidade do jovem e ele foi encontrado. É um aliado da Delegacia de Homicídios, que é a 12ª, que faz esse trabalho de investigação e procura as pessoas desaparecidas, né? Esse telão que a gente está aqui na abolição com a Paula Barros é um dos exemplos onde esses banners de pessoas desaparecidas surgem e então a população pode fazer essa denúncia, porque aparece o número do Disque Denúncia e também da 12ª Delegacia que faz essa investigação, como eu já falei. Vale lembrar, Bianca, que só nos 3 primeiros meses desse ano, de janeiro a março, 216 pessoas foram encontradas. E além desse telão de LED, outros pontos podem ser vistos, como os terminais de ônibus, as paradas. Então, é um aliado da Delegacia de Homicídios e pode também ajudar nesse trabalho de investigação. Eu volto com vocês aí no estúdio. Verdade, Ismênia. Obrigada mais uma vez. Ratos, baratas e corredores lotados. Pacientes do Frotinha da Parangaba, em Fortaleza, denunciam a situação do hospital, que atende centenas de pessoas por dia. Vídeos mostram uma barata e um rato passeando livres em um dos quartos do Hospital Frotinha da Parangaba. Outro roedor aparece em outro local, próximo de um esgoto aberto. As imagens foram feitas por pacientes e acompanhantes. Essa senhora, que não quer aparecer, confirma a presença dos roedores. Minha filha, o que tem aqui é rato, muriçoca. Os ratos na cantina é maior do que a gente. É até família. Ratos e baratas não são os únicos problemas na unidade. Maria do Carmo acompanha a mãe de 74 anos, internada desde o dia 19, e diz que os leitos e corredores estão lotados. Desde o dia 19 que eu trouxe minha mãe para cá e a gente ficou num corredor. Ela tem 74 anos. Ela chegou aqui, ficou ali esperando o atendimento. Eu indo atrás, super lotado. Tem uma sala imensa com bastante leito para poder oferecer para os pacientes e está fechada por conta de uma besteira. A esposa de Jonas está internada há quase um mês, aguardando transferência para fazer cirurgia do fêmur. O meu problema é que a gente não tem condições de estar direto no hospital. Eu estou tirando direto. O governo fica só naquele mimimi. Não resolve a questão, deixando a gente preso. A gente está numa gaiola, aguardando a vontade boa do lado de cima. Já Alexandre retornou para casa sem conseguir atendimento para a esposa. Não tinha clínico geral. A gente está indo para casa com a mulher doente, sentindo dor. Que ela está aqui com laudo. Ela está com pedra na vesícula, inflamada. E não tem médico para atender ela, nem para passar um remédio para ela. Nossa produção entrou em contato com a Secretaria de Saúde de Fortaleza. Sobre os ratos e baratas, a pasta disse em nota que realiza dedetizações periódicas em todas as unidades. A nota diz ainda que não há falta de medicamentos e insumos no Frotinha e que o hospital acolhe os pacientes com fraturas de médio porte e para a clínica médica, utilizando classificação de risco que avalia a gravidade da doença e o tempo de espera para o atendimento. As dores intensas nas articulações pós-chikungunya em muitas pessoas demoram a passar e ainda podem retornar com o tempo. Há 1 ano e meio, Márcio teve chikungunya. Os primeiros sintomas são dores nas articulações, no corpo. A gente não tem vontade de fazer muita coisa, nossas atividades elas ficam comprometidas do dia a dia, né? De lá para cá, a convivência com as dores é constante. A dor vem e depois passa. A gente não tem como prever ou dizer quando ela vem. A dor é a sequela mais frequente entre os pacientes que tiveram chikungunya. Ela pode durar alguns dias, meses ou até anos para desaparecer. Embora uma das sequelas da chikungunya seja exatamente a dor que impede o movimento ao longo do dia, é através do movimento que pode estar a resposta. Exercícios acompanhados por um fisioterapeuta levam o paciente a ter mais qualidade de vida
e sentir menos dor. A fisioterapia ela tem se mostrado muito eficaz ao longo dos anos, né? Então a gente atua desde o básico, do intermediário, dessa fase mais crônica também da doença. Inicialmente a gente atua com os aparelhos, eletroterapia, ultrassonterapia e a laser terapia também, são os que a gente mais utiliza para estar ajudando na questão das dores. Mas é muito importante que a gente comece precocemente os exercícios, porque esses pacientes, na grande maioria deles, eles apresentam uma rigidez que se assemelha muito à artrite. A chikungunya é uma doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e suas sequelas não têm cura, mas tem tratamento. Tem tratamento, tem controle com medidas, com atividade física, com controle do peso, com drenagem linfática, se for o caso, com terapia compressiva, ou com a meia elástica, ou com a atadura elástica. Vai depender de cada caso. O paciente pode passar por um período sem dor e, em qualquer fase da vida, ter a doença reativada. Após a fase aguda, a doença entra em um período de latência, como se o vírus estivesse dormindo no nosso organismo. E por algum motivo, por alguma outra infecção ou alguma outra inflamação no nosso corpo, ele pode reativar, acordar. Por isso, fazer atividades físicas ajudam tanto na melhora dos pacientes e podem evitar o retorno das dores. Quanto precocemente a gente conseguir mobilizar essas articulações, melhor vai ser. A gente tem tido também muita melhora, muita eficácia com a utilização do Pilates. Por ser algo mais individualizado, por ser algo mais prazeroso também, a gente consegue fortalecer e alongar ao mesmo tempo. Então, a gente consegue gerar uma mobilização articular muito boa. Isso vai gerar o quê? Uma melhora da sintomatologia desse paciente, tanto com relação à dor, como também com relação à movimentação. Boa noite para você e até segunda. Tchau, tchau.